Abençoados com todas as sortes de bênçãos, começando mais uma semana, segunda-feira. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje começamos mais um ciclo, né? Mais uma semana que iremos vencer sobre a confissão da palavra, de fé em fé, de glória em glória. Já recebo a mente blindada contra tudo aquilo que é nocivo ao meu equilíbrio emocional. Eu me amo, estou bem, sou a pessoa mais importante para a minha vida e entenda, a opinião mais importante sobre você é a que você tem e não o outro. Para começar a semana, essas minhas tiradazinhas, você é a pessoa mais importante, se ame, se cuide, blinde a sua mente e a opinião mais importante sobre a tua vida não é a que o outro tem, é a que você tem sobre você mesmo. Bom, tivemos ontem uma reunião maravilhosa, maravilha, uma palavra descontraída, enérgica, forte, com sabedoria. Bem, vamos a esse assunto, o Deus perverso da religião evangélica. Eu recebi um texto hoje de uma irmã que era da igreja Maranata e é muito interessante porque no texto alguém mandou ela me perguntar se ele tem uma visão preterista, que tudo aconteceu em 70, por que é que Deus preservou a Bíblia até hoje? Deixa-me esclarecer alguns pontos. Deus não mandou escrever a Bíblia. Que é isso, Geraldo? Sim. Paulo não escreveu a Bíblia. Paulo escreveu cartas, muitas delas eram de bilhetes montados, pedaços de rascunhos que ele fazia sobre uma orientação. Deus não mandou escrever a Bíblia. Homens inspirados escreveram, primeiro, as Escrituras, a lei e os profetas. Eles que escreveram. Quem montou este livro chamado Bíblia foi os homens. Tanto é que existe uma Bíblia que tem os livros que eles acham que é apócrifo. Quem foi que achou que o livro de Enoque é apócrifo? Deus ou o Concílio de Nicéia? Tanto é que o livro de Enoque é citado na carta de Tiago, é citado nas cartas de Pedro e as outras epístolas de Paulo que se perdeu. Quem foi que achou que aquelas epístolas não eram importantes para a evangelização? O homem. Deus não mandou Paulo escrever a Bíblia. Deus mandou Paulo instruir e Paulo colocou aquilo em cartas. Essas cartas foram preservadas para dominar a humanidade, porque usam a Bíblia como regra de conduta cristã. Eu não estou submetido a regras, estou submetido à minha consciência. Disse isso ontem no vídeo de ontem, é só você assistir aí, trabalhamos esse entendimento. Então, você entende-se que a doutrina evangélica apresenta um Deus de dupla personalidade, que eles dizem assim: Jesus te ama. Pá! O cara está no sofrimento, filho nas drogas, marido no vício, na jogatina, na bebida, pessoa presa no ocultismo. Então Jesus te ama, vai transformar a sua vida. Quando chega lá, esse Jesus que ama vai jogar a pessoa no inferno. Ora, como que uma hora ele me ama e depois ele me manda para o inferno? Que Deus mandaria a sua criatura para queimar eternamente? Ué, Geraldo, mas nós temos essa convicção? Não, que nós não somos evangélicos, já tivemos. Nós já tivemos essa convicção.
Era isso que eu pensava. E não adorava a Deus em espírito e em verdade. Eu adorava por medo de ir para o inferno e de Deus soltar a mão sobre mim. Porque a imagem que me passaram do Criador era esta: um Deus mau, carrasco, perverso, que a qualquer momento tinha um arco e uma flecha olhando para mim, a hora que eu errasse, entendeu? Era um radar em cima de mim, aonde eu não poderia olhar para o lado, aonde eu não poderia cuspir, aonde eu não poderia tirar a camisa, tirar a bermuda. Eu era um alienígena. Eu estava ali sobre o terror psicológico. Como que se deturpa a imagem do Criador? É claro que nós lemos o Antigo Pacto, né? E dentro daquela lei, olho por olho, dente por dente, as nações inimigas tinham como o Yahweh um adversário, porque ele protegia o seu povo. Então esta é a concepção que a Bíblia relata. Deus não era mau com os seus filhos. Deus fazia justiça quando se levantava com a nação que ele escolheu. Mas ele não pegava Moisés e cortava um pé. Não existe esse relato. Ora, como que eu vou cortar o pé do meu filho porque ele chegou 2 horas da manhã e sangrá-lo eternamente? Então, eles dizem: Jesus te ama. Deus deu o seu único filho. É a mensagem fulcral da igreja, é essa. Deus deu o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, deu o filho, pronto, eu tenho filho, então eu não vou perecer. Não é bem assim. Aí depois que você cai nesta armadilha, aí tem ainda o pagar o dízimo, a cumprir os votos, os rudimentos, as frequências obrigatórias nos cultos de libertação, no culto de quebra de maldição. Tem que observar as leis cerimoniais dentro das igrejas evangélicas, tal qual o dízimo, a Santa Ceia, que é uma Páscoa judaica, purificação com água, que é batismo nas águas, a busca do Espírito Santo, o culto de doutrina, a vigília. Você sabe, todo este pacotaço aqui, uma vez que você quebra, você não é de Deus, você está desviado e se prepara, porque se Jesus voltar, diz os pastores pentecostes, se Jesus voltar, você ficará de fora e passagem comprada para o inferno. Ora, mas ele não deu o seu único filho para que quem crê tenha vida eterna? Eu perdi a vida eterna? Sim. Então Deus mentiu? Não. O pastor que mentiu, o pastor que enganou, porque esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus perverso da religião. Ora, se ele deu o filho para que ninguém pereça, acontece o que acontecer. Você vai ter colheitas, você vai viver numa corda bamba, mas da palma da sua mão, escreveu Paulo aos Romanos, ninguém pode te arrebatar. Ora, como é que... Isso fica contraditório. Por quê? Porque a igreja tem como inferno literal, inferno em chamas, como castigo para aqueles que viram as costas para a máquina de tosquear. O acharcamento evangélico usa o inferno de fogo como correção daqueles que tentam se escapar da máquina de tosquear. E aí, uma vez que esse inferno é produzido na mente, a pessoa vive um inferno emocional, porque o medo de queimar no inferno. Não param para pensar um pouco que a carne volta ao pó, o espírito volta a Deus. Como que o espírito pode queimar eternamente? Não, é porque volta para Deus. Se ele não voltar para Deus, morreu no pecado, ele volta para o inferno, o espírito dele fica queimando. Como queimar um espírito? Você sabe que são coisas contraditórias que os crentes, como estão como um zumbi, mortos-vivos, eles não conseguem reagir.
a tamanha crueldade que se apresenta aí fora. E as pessoas não são felizes, não são. É claro, data vênia, né? Eu acho que a palavra é essa. Claro que tem aqueles que só vão lá como o pedágio alienado, né? O cara tem uma empresa, fuma, bebe, cheira a semana toda, tem amante, vive numa carnalidade. No domingo ele vai lá, paga o dízimo, o pastor considera ele como um cristão assíduo, apesar dele não aparecer, só ir lá para dar o dízimo. Mas é uma máquina, né? A igreja se tornou um caça-níquel. A igreja se tornou um âmbito de coletora de impostos. Essa que é a realidade. Então, essas pessoas, elas são felizes porque ela vive a sua vida e paga o pedágio alienado. O que ela diz? Sou dizimista fiel. Tem lá a empresa, faz falcatrua, rouba, fica fraudando impostos, uma série de coisas que não cabe aqui. E no domingo ele vai lá dar o dízimo, come um pão lá, o pastor não liga, quer saber se é o que não é, quer que deu um envelope, assinou um cheque, passou um cartão, fez um pix. Então essa que é a realidade. A igreja tem a necessidade de apresentar um Deus de dupla personalidade, que uma hora te leva para o céu, outra hora te manda para o inferno. Outra hora Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, outra hora Jesus, olha, a frase era essa: olha, hoje ele vem como advogado, mas naquele dia ele será juiz. Olha, como que ele vai ser juiz para me julgar, meu amado, se nenhuma condenação há para quem está nele? Eu perguntei isso, pastor. Quer dizer que ele vai vir como juiz? Vai. Para julgar quem, meu amado? Se está escrito lá que o Paulo e os irmãos na primeira era cristã foram justificados, foram inocentados. Não vai julgar a igreja. Qual igreja? A igreja não está em Moisés, meu irmão. A igreja está em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida já livrou os irmãos no primeiro século e nós nascemos livres da lei do pecado e da morte. Que vai me julgar de quê? Eu vou ser julgado por quê? Ah, então eu posso errar? Não. Deus não vai te julgar. Você não está em condenação, já foi absolvido. Agora, os seus atos te julgarão. Aí é outra coisa. Então, mas eu ser julgado por Deus, por quê? O que eu cometi contra Ele? Agora eu vou ser julgado pelas minhas atitudes, pelos meus atos. Eu errei, vou colher. O cara encheu a cara de bebida, acordou no outro dia com ressaca, está colhendo os seus atos. Então, a igreja não passa a imagem de Deus, sabe? A imagem perfeita do Criador, através de atitudes, de atos, de amor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu sou um homem muito experiente na vida. Eu já passei por muitas coisas. Até preso eu já fui. Fiquei 4 anos e pouco preso num presídio de segurança máxima aqui no Rio de Janeiro. Já lidei com bandidos, conheci prostitutas, conheci tiro, pancada, bomba, tenho marcas de bala no meu corpo, já usei drogas, já bebi, já virei o Bob Esponja. 57 anos eu vou fazer daqui a 2 meses. Eu nunca vi um povo mais falso do que os que se dizem evangélicos. E alguns em graça. Eu nunca vi um povo com tanto ódio no coração, que quer a destruição do outro, que persegue o outro, que calunia. Um povo que não... Existem pessoas que tiveram problemas pessoais comigo há 5 anos. Há 5 anos eles me odeiam, me perseguem, falam mal, criticam. Crentes, alguns em graça. Por quê? Porque o Deus gerado neles é um Deus de ódio, que não há perdão. É um Deus do toma lá da cá. Eu nunca vi um povo tão falso como o da religião evangélica. Conheço católicos, conheço pessoas da Seixonuiê, da Testemunha de Jeová, do qual minha mãe é parte dessa religião. Conheço pessoas da Umbanda. Eu nunca vi
eles com ódio vingativo contra os seus próprios participantes. Mas no meio evangélico, alguns da graça, mas eles vão para o túmulo, mas eles não fecham a boca ferina para falar mal. Sabe por quê? Porque é o Deus deles, é o Deus do ódio, o Deus perverso, o Deus da vingança, sabe? Essa coisa nociva que mostra que a pessoa não é mudada, porque o Deus de amor transforma as pessoas. E dê a oportunidade das pessoas serem transformadas. Dê a oportunidade. Outro dia eu estava conversando com meu filho, mas eu não falei porque o senhor era assim. Eu falei, me dê a oportunidade de mudar, meu amor. Eu não tenho que ser como a semana passada. Me dê a oportunidade de mudar. Vamos nos ajustando. Você não precisa me ver de 3 anos atrás, nem de uma semana atrás. O homem exterior, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Vamos. Saia dessa mediocridade. Saia dessa coisa de Deus vai soltar a mão. Cuidado que Deus vai cobrar de você, hein? Você vai acertar contas com Deus, hein? Não vai, não. Sinto muito que esse veneno seu não vai ser alimentado. Não, mas ele vai ver só. Meu irmão, Deus não dorme, Deus está vendo. Está mesmo. Só que ele não vai fazer nada. É você. As consequências são suas, são minhas, são os meus atos. Eu sou responsável pelos meus erros e pelos meus acertos. Eu tenho que ter hombridade para manter o erro, a cobiça bem longe de mim. E tenho que ter humildade para, quando errar, pedir perdão à pessoa, pedir desculpa, seja lá o que for. Porque quando eu morrer, meu irmão, a única coisa que vai voltar é o meu espírito perfeito. E ele tratou de fazer isso. O que é dele aqui não é a minha carne. O que é dele aqui é o espírito. E sabe o que ele fez? Trabalhou nesse espírito. Que não come, que não bebe, que não faz sexo, que não sente frio, que não faz nada. Me deu a oportunidade de andar nesse corpo. O espírito está me dando a oportunidade de eu ver a praia, de eu ver o sol, de sentir frio, de ficar do calor, conhecer o ser humano, conhecer quem é dele e quem não é, porque pela árvore se conhece o fruto. Eu fiz uma postagem esse dia. Não adianta. Eu não vou ser perfeito nunca. Na carne, não. Enquanto eu vivo, não. A perfeição só aparece quando essa carne morre. Então, eu tenho cuidado com as minhas ações. E não posso, por conta de um desajuste carnal, apresentar Deus mal como faz a religião. A religião, sim. Deus é mau, Deus é perverso, Deus vai soltar a mão em você, você vai ver só, você vai passar na moenda, Deus está colocando um câncer no seu filho, Deus vai botar você num leito. Olha, disse a miserável sargentona, Deus está me mostrando aqui que ele está descendo alguém hoje, hein? Deus está aqui abrindo uma cova e alguém entrando dentro dela, hein? Alguém que se desviou, hein? Alguém que parou de dar o dízimo está brincando com Deus, diz a miserável sargentona, profeta de Baal, boca de bomba, boca de conflito. A missionária boca de conflito é você mesmo, missionária boca de conflito, reteté, Maria Batata. E as pessoas estão aí com a mente golpeada, com medo danado, miseráveis. E mais uma frase que eu disse ontem, porque ontem eu estava com raiva. A religião apresenta um Deus tão carrasco que eles conseguem fazer que o oprimido admire o seu opressor. Falei e disse. A religião apresenta um Deus tão carrasco, tão perverso, que fazem com que os oprimidos admirem os seus opressores. E eles ficam assim, aí pastorzão, e o cara arrebentando. Olha, eu acho engraçado, porque é falta de caráter. Tá? Sabe o que é uma falta de caráter? É eu usar o nome de Deus para te prender. Eu não tenho consistência, não tenho bases sólidas, né? Aí o que eu digo? Ó, o irmão não está agradando a Deus não, hein?
Deus me consagrou pastor, ungido, o irmão está passando na minha frente, você vai passar na peneira de Jeová, hein? Você vai passar na moenda de papai, hein? Você vai pagar o preço, hein? Olha, hein? Nosso Deus é um fogo consumidor, hein? Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre, hein? Minha terra de Cantarábia, Nevácia, Hirabaquécia, Levarecoma, na bactéria. Tá de brincadeira. Eu não sei como é que esses crentes conseguem. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ter uma vida dentro de um alçapão. Filhos da livre vivendo como escravo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ser manipulada, robotizada, chipada. Ui! Não sei como é que a pessoa consegue ser chipada. O cara coloca um chip, sabe? E vai aqui monitorando. Agora desce. Desce de ladinho, desce de ladinho, desce de ladinho. Agora sobe. Agora sobe. Então sobe no compasso, sobe no compasso, sobe no compasso. Pelo amor de Deus. Toca no teu irmão. Segura a chave. Agora desce. Agora sobe. Não dá. Não dá. Esse é o território perfeito para se libertar desta opressão desse Deus evangélico. O Deus que uma hora manda para o céu, mas se não der dinheiro vai para o inferno. O Deus que deu o seu filho para que todo o que nele crê não pereça, mas é o mesmo Deus que diz que você vai queimar no mármore do inferno se você não for para lá. E o crente cobiçoso. E olha, já vou terminar, calma aí. Não manda eu parar não, pode ficar tranquilo. Vai começar, pô, a gente está batendo um papo legal na benção. E olha, eles são tão maquiavélicos que eles fazem com que o pobre se torna miserável, não tem para onde correr e dá uma falsa esperança que ele vai morar no céu com ruas de ouro. A pergunta é, para quê? Espírito come, espírito bebe, para que ruas de ouro? Se a vida não é essa, vida eterna significa a vida que eu tenho sem ter que pagar um preço, livre eternamente desta religião mentirosa. E o meu espírito veio de Deus, volta para lá. E existe um outro entendimento em cima disso que nós estamos preparando, mais para frente a gente fala. Tá bom? Então, se esse vídeo caiu aí no grupo de família, se esse vídeo caiu aí no grupo das assembleias, no manto do remanto, da língua lá da Ucrânia, se aqui nevasse os Zavesky, se caiu ali na língua lá da Rússia, que são tão ó, por favor, entenda, Deus não tem dupla personalidade. Da palma de sua mão ninguém te arrebata. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes. Nele não existe sombra de dúvida, nem mudança de variação. E aí, os pastores evangélicos com as missionárias miseráveis do inferno dizem assim, então é muito fácil. Sim, porque vocês queriam que fosse difícil para que o domínio psicológico imperasse. Apresentando um Deus mau, as pessoas precisam de estar na igreja, precisam de estar debaixo de um mandamento de homens, porque aí o domínio e o acharcamento fica irrecusável, porque à frente de vocês vai um Deus mau e perverso, que bota câncer, que bota a pessoa de cama, que bota a pessoa no leito, que ora para preparar e levar. Esse é o Deus apresentado por vocês. Mas se vocês pregarem um Deus da graça de Deus, que ama de forma incondicional, que não julga nenhum dos seus filhos, porque eles já nasceram livres, e que a responsabilidade dos seus atos não é de Deus e seu mesmo, você vai compreender que a vida deve ser muito melhor para que você se livre desta tirania, desta opressão
vai deixar de admirar os opressores e vai render honras, glórias, louvores ao Eterno, o Criador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Já na melhor tarde, graça eterna.